Paicurus, devia chamar Guairupubis. Então, Tom Zé, a gente vai começar uma entrevista aqui com você. Aí a primeira pergunta seria: em 68 você participou da gravação do disco Tropicalia ou Panis et Circenses, que foi considerado o definidor do tropicalismo. Publicou pela Publifolha o Tropicalista Lenta Luta em 2003 e seu álbum de 2012 leva o título Tropicalia Lixo Lógico. O que é a Tropicalia hoje? Bom, querida, é o entorno dentro do qual nós vivemos. Todas essas coisas nos arrodeavam como tentações, e eram a própria chegada da segunda Revolução Industrial, né? Que é a principal coisa que a Tropicalia trouxe. Pelo menos ela implantou no espírito da juventude a expectativa de uma coisa de futuro, e que era justamente, e que para essas gerações, graças a Deus, era uma coisa imensamente significante, imensamente plena e cheia de modificações. E a juventude dos anos 80, 90 para cá passaram a viver uma vida que nenhuma outra juventude viveu, uma vida de modificação tão rápida como nenhuma outra viveu. E neste ano de 2014, completou 50 anos do golpe militar, teve Copa do Mundo no Brasil e agora a gente está em época de campanha presidencial. Como você enxerga o cenário político brasileiro? Ô, minha filha, quando eu vejo falar em cenário político e não sei o quê, eu fico... Olha, a pessoa... Caetano também tem algumas boas... tem uma boa capacidade de observação. E o Gil tem mesmo uma certa vocação, uma certa capacidade de se envolver, de colaborar, de abrir possibilidades. Mas eu me refiro às coisas de política, porque eu não nasci no planeta Marte, mas discuti-las eu sou um fracasso. Então, pelo amor de Deus, passe a próxima conversa. Tudo bem. Você tem essa questão de explorar os sons das palavras, né? Não só dos sons, mas também dos sentidos dessas palavras. Qual que é a sua relação com a língua? Você veja, a gente costuma imediatamente se referir à coisa da poesia concreta com a qual convivemos aqui desde 68, 67 e até agora, né? Mas o nordestino pratica também uma coisa que compõe também o bem-querer, os bem-quereres da poesia concreta, que é o canto provençal. E desde criança que eu ouço é um dia, é um dado, é um dedo, chapéu de dedo é de dal. É uma língua que procura se construir também sonoramente. E o que sonoramente vinga, fica pleno de significado. Isso que eu falei com você, um dia, um dado é um dedo, chapéu de dedo é dedal, é o provençal iraraense. Aliás, mineiro também, porque foi na loja do meu pai que eu aprendi a língua, muitas comidas, muitos hábitos, e principalmente a língua que se fala na minha região, ali no fim do Recôncavo, no começo do sertão, é a mesma língua de Guimarães Rosa. Quer dizer, a língua que vocês falavam. Eu aprendi sobre vocês no balcão da loja de meu pai. Criança, tem facilidade de aprender língua, e eu via aquela língua muito diferente da língua de cidade, principalmente na regência estrutural dela, que era uma língua moçárabe, que não era uma língua aristotélica. Isso também da gente viver num mundo onde Aristóteles não está presente, isso é inacreditável. E o mundo do... É claro que o Guimarães vivia já no mundo de que Aristóteles também estava presente, mas ele, quando escrevia, ele punha Aristóteles de lado para dar respeito àqueles preceitos da alma dos homens das Gerais. Pelas suas músicas, você está falando aí de Guimarães Rosa e poesia e tudo mais, é possível perceber essas influências da literatura. Qual que é a importância da literatura na sua vida e no que você produz? Olha, eu fui levado um pouco para esse campo,
porque por uma coisa interessante. Eu tinha, quando eu era criança, uma coisa que a maneira mais fácil de dizer hoje é complexo de inferioridade. Quer dizer, eu não me sentia à vontade no clube, eu tinha 16, 15, 14 anos, não me sentia à vontade no clube, não me sentia à vontade nas festas, estava sempre acanhado, não conseguia ter uma namorada, e então quando isso me doía muito, eu me afastava assim 3, 4 meses, e ia dormir cedo, e depois do jantar eu ia para casa do meu avô, onde tinha uma biblioteca imensa que meus tios comunistas puseram lá, uma biblioteca maravilhosa, com os autores mais importantes do mundo, e que eu, sem saber nem quem eram, experimentava assim 2 ou 3 linhas. Por felicidade, minha intuição me dizia, parece interessante, eu ia daí em diante. Outra coisa que tinha para isso ficar enriquecido dessa maneira é que meus tios, entre 6 horas da tarde que acaba o jantar naquela região, e também no Gerais todo, e 9 horas da noite que os candeeiros estão acabando o gás, eles discutiam com grande paixão e com grande alegria as coisas de... Uma outra coisa de literatura, por exemplo, o Sertões era comentado, o Grande Sertão Vereiro era, mas o principal comentário eram os Sertões. Também os livros russos, escritores russos, romancistas russos, gente de teatro, essas coisas. E todas essas coisas, eu não sei porquê, para mim, calavam no meu coração com um prazer imenso. Quando dava 9 horas da noite, que dizia é hora de menino ir para a cama, eu já estava com febre da paixão com que estava ouvindo aquilo tudo. E então parece que isso me deu um gás inicial para começar a ler aquelas coisas que até hoje são consideradas difíceis, dificílimas, né? O próprio Guimarães, o Thomas Mann, o Goethe, o Dante. E eu, às vezes, esses livros estavam lá como se estivesse no fim do mundo. E eu me apaixonei por literatura, por ler a partir daí. Não é propriamente literatura, eu não sou um literato, eu sou um leitor da roça. Apesar de ser considerado um músico popular, Tom Zé não faz parte da programação musical da maioria das rádios comerciais. Certo. O que você acha disso? Qual que seria seu conceito de música popular? Querida, isso é perfeitamente normal. Isso é perfeitamente normal. Tem pessoas, eu posso explicar isso com toda tranquilidade. Tem pessoas que trabalham para o contemplativo. E então, quer dizer, que têm capacidade, não é que trabalham porque querem, não, que são nascidos para isso. Então chega às 5 horas da tarde, toma um vinho qualquer e o coração se preenche de exuberância e ele canta algo sobre uma coisa que o país vai repetir 10 anos, as rádios vão tocar, muito bem. E tem outros como eu que trabalham para o cognitivo, porque não são capazes, não é porque é melhor, não é porque é pior, não é porque eu seja melhor, é porque eu sou pior, que trabalham para o cognitivo e que passam desde 3 horas da madrugada, que é a hora que geralmente eu acordo quando a vida está normal, até 8, 9 horas da noite, lutando para tirar 3 compassos. E esses compassos que eu tiro não são propriamente para de uma primeira paixão. Eu não me queixo de público. Meus shows são sempre muito frequentados e com uma curiosidade. É impressionante porque sempre é a juventude que está lá. E eu nunca pensei, vou escrever aqui mais para jovem, mais popular, não me passa pela cabeça. Mas o fato é que a juventude está sempre mais presente. Eu não tenho queixa nenhuma, as rádios devem ter sua capacidade sua sensibilidade para tocar o que é melhor para eles. E eu estou de acordo, eu estou nesse jogo e aceito as regras do jogo. E no ano passado, você foi criticado por ter gravado uma locução para um comercial de televisão, né? Aí desse episódio surgiu o EP Tribunal do Facebook. Como os acontecimentos do dia a dia influenciam no seu trabalho? Eu faço música sobre o que está em volta de mim. E então, o que está em volta de mim vira canção. Agora mesmo, uma coisa que me comoveu muito foi essa coisa que chamam Geração Y. E essa coisa que Lúcia Santaella, tem trabalhado muito, eu estou aqui enterrado nos livros dela, sobre a ubiquidade,
sobre essa coisa do wireless, que a criatura, sem precisar um fio, por causa desses aparelhos que não precisam de ligação na parede, eles estão praticamente em qualquer lugar. O ser ubíquo antigamente era Deus, que podia estar em todos os lugares. Hoje o ser humano bastante repete essa coisa graças aos novos meios de comunicação, e o mundo realmente está se transformando em volta disso. E eu tenho me interessado e lido muito, e naturalmente é o caso de dizer, o que é que você vai compor daqui a 2 anos? Deve ser sobre isso, né? É o que eu estou estudando. As redes sociais são mesmo um tribunal? Tem 2 maneiras de... Eu quero ser muito parcimonioso agora. Tem 2 maneiras de se referir às redes sociais. Uma é aquela que fala da covardia, do dizer qualquer coisa, do falar qualquer bobagem. E outra é, como diria McLuhan, que o mídia é o meio. É que esse é um procedimento da geração. Eu vou lhe contar uma coisa, não sei se isso vai ajudar. Tem um jornalista, colega seu de Pernambuco, o Zé Teles, que não sei o que foi que eu falei, ele aí me contou uma história sensacional, que há 30 anos atrás ele foi numa cidade onde ele tinha tido um trecho da sua juventude. E encontrou junto do... Antigamente toda a praça tinha uma pequena construção no meio da praça, que tinha um café, uma merenda, uma bobagem. E um dia ele chegou no lugar desse e encontrou 3 ou 4 rapazes da cidade brincando tinha um pedaço de fio que tinha caído, e eles, quando pegavam no fio, sentiam um choquezinho leve. Aí eles brincavam, e quem pega em quem está tendo choque, tem choque também, não é isso? Isso. Quem pega numa pessoa que está morta porque pegou uma carga de energia muito grande, morre também. E eles tinham uma carga aí de qualquer 30, 40 volts, eu sei lá. E aí passaram a tarde curtindo esse barato. Você imagina como a juventude de cada geração curte os baratos que se lhe apresentam. Agora, a juventude dessa geração tem essa coisa sofisticadíssima que é o computador, e que vai usando em todos os Facebooks que se organizam para tal. E no documentário Fabricando Tom Zé, você fala que show de música é o maior porre do mundo, que é lugar para colocar tapa-ouvido. E logo após o instante que mostra uma cena sua bem performática no palco, você compara um repertório de 2 horas a um narcisismo do cantor, né? O que o momento do show significa para você? Bom, veja bem, é um porre para quem gosta de alguma coisa ligeiramente diferente. O cantor, a pessoa que tem o encanto da voz de uma maneira naturalmente praticada e aperfeiçoada por ele durante a juventude, quando ele abre a boca, todo mundo sente muito prazer já de ouvir esse recurso da espécie humana. E quando ele canta canções que são intensamente dirigidas ao contemplativo, ele naturalmente dá prazer a essas pessoas. Eu sou uma criatura que habituei a praticar o cognitivo, que diabo, eu não sei porquê, não é porque eu digo, eu não sou melhor, eu sou pior, mas o fato é esse. E então, 20 canções repetidas, são sempre 20 canções repetidas. Tem pessoas que sabem cada pequeno detalhe que aquela canção atinge a um ponto da experiência humana na Terra naquele momento. Essa é uma grande ciência que essas pessoas praticam e ficam felizes. Eu não sou capaz. Dá para entender, porque o que não dá para entender é bom falar de novo. Não, deu para entender, sim. Veja bem, querida, eu falo com você aqui com todo entusiasmo. E eu espero, dizem assim, quem conquista uma pessoa é responsável pelo que conquistou. O que você me conquista como jornalista, teoricamente eu espero que você seja responsável pelo que você me conquistou. Com pelas certeza. suas perguntas inteligentes, ver-se que não se está só lendo um caderno aí, é claro que toma notas para se orientar. Tudo isso é uma maneira de me conquistar. E eu espero que essa conquista, que eu sou vítima, não que eu sou objeto, seja um compromisso para você. Com certeza, pode ter certeza que já conquistou. E, Tom Zé, num show que não é engessado, que você falou dessa questão do que você considera um show, esse repertório de 20 músicas que não é pra você e tal. Como que é a escolha do repertório? Bom,
É uma das coisas que mais me agrada esse tipo de coisa, porque o show só se organiza mesmo quando eu chego na cidade, quando eu leio os jornais da manhã, depois quando eu converso com os produtores, depois quando eu vou no local durante a passagem de som é que eu acabo de escolher as músicas e dou a ela uma entonação que tem a ver com alguma coisa que eu reparei lá, mudo uma palavra, falo alguma coisa antes, que quando eu preparo uma ideia que eu posso conectar com o que está acontecendo naquela noite, o show geralmente se dá bem. Se a ideia foi mal conectada, eu sinto logo no começo, porque eu fico sempre tomando um feedback da plateia. Eu não canto o que eu programei. Quando eu começo a cantar, eu vejo se a plateia está de acordo. Eu vejo pelo feedback. São os olhos, são a maneira de as pessoas estarem ouvindo ou não, a inquietude ou quietude. Se eu vejo que não está funcionando daquele jeito, eu vou fazendo ligeiras modificações no repertório, no jeito de falar, no jeito de fazer. E o show aqui em BH nesse fim de semana, como você bem lembrou, vai ser no palco da Guaicurus, uma região conhecida aqui pela prostituição, né? Cenário, inclusive, de histórias como a da Ilha do Furacão. O que você acha de tocar nesse lugar? Quando a gente se encontra com uma divisão da organização social, eu me lembro que teve um filósofo, agora foi o nome dele, que disse que ele era a favor da prostituição. Filósofo sério, porque se não fosse a prostituição, o que seria de nossas famílias? Porque ele queria dizer que a prostituição é quem equilibra a energia que sobra na família, vai para lá, essa energia vai para a prostituição, vai ser descarregada lá. Mas eu tenho outra visão. Eu nasci num mundo onde as prostitutas eram relativamente as moças um pouco mais pobres da cidade, que trabalhavam no armazém de fumo. E um dia teve um companheiro nosso da Europa, não sei como esse rapaz foi parar lá, e naquele tempo não se comia menina, a namorada você não podia comer. Se quisesse completar a excitação que a namorada lhe oferecia, você tinha que completar lá no puteiro. E ele ia conosco lá às vezes. E um dia ele disse, mas é engraçado, vocês aqui tratam as moças da prostituição com um cuidado, com um zelo. Eu fiquei assim pensando, eu falei, depois eu disse o seguinte, olha, há 4 gerações atrás, há 100 anos atrás, aqui, agora um pequeno parênteses, aqui nós somos um povo, uma família só. Se você voltar 4 gerações atrás, nós somos primos dessas moças, nós somos parentes dela. Então parece que por intuição e por causa dessa vida tão próxima, pobres, remediados, que lá não tem rico, né? Pobres e remediados, todo mundo se trata com muita lhaneza, com muito carinho. É como se fosse uma namorada bastante provisória, mas uma namorada muito querida. Não tem nada de grossura, de praticar nenhuma coisa meio grosseira. Como hoje a gente não pode ver. Aqui em casa eu aluguei um filme de putaria, como é que fala? Pornografia? Mas não sei se aquilo é pornografia, sei lá, acaba sendo pornografia mesmo. E eu não consigo ver, porque é um negócio tão grosseiro. Eu vou dizer o que é grosseria. O cara bota dentro da moça durante a opção de tempo, depois quando tá perto de gozar, pega, bota do lado de fora e goza pra botar esperma na cara da moça. Que porra de prazer é esse? Já não é erótico, né? É uma pornografia mesmo, igual você falou, isso mesmo, né? A diferença é de ereção para pornografia, você tá certo. Mas é isso mesmo, você tem razão. Então, os filmes de erotismo viraram filme de pornografia e aí eu tenho nojo. Ah, minha senhora, eu tenho nojo. Eu tenho nojo não porque jogar esperma no rosto de uma pessoa seja nojento, não há. Esperma é puramente proteína. Você sabia disso? Não sabia. Esperma é uma das coisas mais limpas que o ser humano expele. Tudo mais que o ser humano expele não é conveniente para comer, para nada. Esperma é. E quem me ensinou isso foi uma moça muito rica aqui de São Paulo, que uma vez eu namorei com ela, ela foi fazer sexo oral comigo e eu fiquei admirado porque ela bebeu. Eu aí perguntei a ela com todo carinho, ela era uma senhora de sociedade, eu perguntei a ela com todo carinho, ela disse, não, é proteína pura. Eu fiquei sabendo. Como que vai ser esse show? É claro, você prepara um pouco antes.
Repara, 2 horas da madrugada, na vida dos conventos da Idade Média, e não há dúvida que a vida da prostituição é um pouco vida de convento, né? Tipo de convento. De 2 às 3 horas são as 2 últimas horas da noite. Às 3 horas da manhã é considerado que o outro dia já está mandando seus reflexos, suas ondas, suas energias. Então eu vou cantar na última hora da noite, de 2 às 3 horas da manhã. Então eu preparei assim, peguei as músicas mais pedidas pelo público e colocamos dentro assim, não um pouco de droga, porque isso é grosseiro, mas coloquei um pouco de pimenta, um pouco de café, que café é uma droga maravilhosa, né? Eu tomo um café e fico pulando. Então eu fiz isso, escolhi um repertório já conhecido e botei um pouco de pimenta nos refrões, assim, acontece, eu treinei com a turma, deu certo. Bacana. E para finalizar, Tom Zé, você tem projetos de novos trabalhos? Ô, querido, eu tenho, mas eu lhe peço que não me peça para falar, porque ó, na Bahia tem um provérbio que diz assim: mulher que fala muito perde logo seu amor. E compositor, quando está compondo, está grávido e é mulher. Tá certo. Muito obrigado. Tá, dê lembrança a toda a turma aí da redação.